Namastê, pessoal, boa tarde. Vamos começar o estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain. Nesta tarde, vamos estudar o capítulo 27, Véspera de Natal. Como de costume, vamos fazer o decreto ou a invocação do início de cada capítulo. Você pode acompanhar mentalmente enquanto eu faço a leitura, tá? E vamos procurar sentir e nos conectar com essas irradiações e pedir que, nesta tarde, todo o conhecimento que nós estudamos nesse livro, que realmente é um livro de ouro, dados ensinamentos e tudo que ele tem a nos oferecer de informação, que a gente possa se conectar a essas frequências e receber toda essa sabedoria, todo esse conhecimento que está à nossa disposição. Vamos lá. Invocação. Ó poderoso, majestoso poder crístico, agora chegando à plena estatura, nós te saudamos pelo sinal do coração e da cabeça, aceitando a plenitude do teu grandioso poder, tornado manifesto nos corações dos estudantes e do povo da América. Nós aceitamos a plenitude da luz e sua presença iluminadora dentro do coração e mente de cada um, impulsionando com tal intensidade que traz consigo coragem e força para cada qual fazer o necessário esforço consciente que possibilitará a poderosa presença Eu Sou elevar a estrutura atômica até sua total ascensão. Agora, eu me colocarei de lado e deixarei nosso amado irmão falar pelo seu próprio coração. Discurso do bem-amado Mestre Jesus. Trago-vos amor e saudações de muitos integrantes da hoste ascensionada, alguns dos quais conheceis e de outros que ainda ireis conhecer. Eu sou a luz, o caminho e a verdade. É o que o sino de Natal está até agora a ressoar por todo o campo de atividade cósmica. Na compreensão que vos foi induzida pelo significado e poder da palavra Eu Sou, encontrareis um círculo mágico, no qual podereis mover-nos invulneráveis ao discordante procedimento humano. Não se trata apenas de conhecer a presença, mas de pô-la em ação até na mais simples atividade. Porque quando tentais uma experiência que não vos é familiar, muitas vezes vos sentis tímidos e inseguros. No entanto, quando aprendeis a usar Eu Sou na solução de vosso desejo ou problema, percebeis que vossa segurança se desenvolve e assim podeis aplicá-la com confiança absoluta. Os discípulos deveriam compreender sempre que é no grande silêncio ou na aquietação do externo que flui o poder interno para a sua realização sempre crescente. E logo virão a saber que basta pensarem no poderoso princípio Eu Sou para sentirem um aumento de força, vitalidade e sabedoria que lhes possibilitará progredir com o sentimento de mestria, e o qual certamente algum dia lhes abrirá amplamente as portas através das limitações da criação humana para a imensidão de sua verdadeira liberdade. Vemos frequentemente em vossos corações o desejo ardente de uma prova, alguma notável manifestação que venha fortalecê-los na senda. Eu vos asseguro, abençoados filhos da luz, qualquer prova dada fora de vosso ser é apenas temporária.
mas cada progresso verificado através de vossa própria aplicação consciente é uma realização interna, e à medida que continueis a adquirir mestria por vossa aplicação autoconsciente, não somente estareis obtendo as coisas imediatas, como também elevando a consciência até que em pouco tempo verifiqueis terem caído todas as barreiras. É desta maneira que a porta da limitação humana será selada eternamente, assim como minha forma externa foi cravada na cruz, cravai e selai também vós, pela vossa ascendente consciência, a porta das limitações autocriadas, e senti e conhecei vosso domínio. Então, olha só que interessante isso, né? Aquilo que a gente falou do entrelaçamento quântico, né, ali no começo, ele fala aqui também, né? Então, comece a pedir, a decretar e a falar, que daqui a pouco isso vai acontecer imediatamente. Só de você se conectar à sua divina presença e note, né? Isso não acontece imediatamente já de cara, porque a gente não aceita e não permite. À medida que nós começamos a aceitar e reconhecer essa presença, ela, então, nos envolve na sua luz. Ela já está fazendo isso, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente já está recebendo essas bênçãos de luz e já estamos no manto de amor, de proteção da nossa divina presença, eu sou. Só que a gente não aceita e não permite isso. Então, à medida que a gente começa a aceitar isso, esse entrelaçamento quântico ele acontece imediatamente, né? Então, pronto, ó, ele abriu a porta de novo. Então, começa a vir as bênçãos, começa a vir a solução, a cura das doenças ou qualquer outro problema que a gente estiver passando. Então, peça isso, comece a pedir e acreditar. E aí você vai se vestir, você vai vestir o manto de luz, o seu círculo eletrônico de proteção da sua divina presença, e mais nada vai te afetar, né? E aí ele fala o seguinte, olha só, e desta maneira que a porta da limitação humana será selada eternamente. Ou seja, a gente deixa de viver uma vida como humanos e retorna a viver como um ser espiritual, como uma fonte de luz, né? E a Kátia, acho que não estava presente em uma outra reunião quando a gente falou algumas coisas sobre isso, mas uma coisa interessante é que a gente não nasce humano, né? A gente se torna humano com as nossas experiências, a gente aprende a falar, aprende a conviver socialmente, aprende as regras e tudo mais, né? E a gente estava conversando outro dia, e à medida que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente volta a deixar de ser humano, né? Então, quanto mais você deixar de ser humano, mais você se eleva, né? E o deixar de ser humano é deixar de acreditar que você é um ser limitado, deixar de acreditar nas ilusões do exterior, deixar que os sentidos controlem a sua vida, deixar que o seu corpo emocional seja um veículo desenfreado que vai para lá, para onde ele quiser, né? À medida que a gente vai acalmando esses corpos aqui e olhando de uma perspectiva espiritual, a gente, entre aspas, deixa de ser humano, então a gente vai selando essa porta da limitação humana para enxergar o mundo, né, a partir de uma consciência espiritual, de uma consciência diferente do que uma consciência humana normal, entre aspas, aqui, né, que está preocupado com política, com futebol, com o que vai acontecer no trabalho, com a conta para pagar, tal. Tudo isso vai continuar existindo. Tudo isso existe e está aí, mas essas coisas vão deixar de nos afetar. Essas coisas vão deixar de influenciar o nosso humor, vão deixar de comprometer o nosso bem-estar,
vão nos deixar com picos de estresse, de irritação, de raiva e qualquer outras coisas, né? Então, por mais que existam pessoas complicadas e difíceis à nossa volta, isso não vai interferir na nossa felicidade, na nossa autorrealização enquanto seres divinos, porque a gente se vê aqui, aceita que a gente está protegido e envolvido pela nossa divindade, e a gente se entrega a isso totalmente, né? E aí ele continua aqui, assim como minha forma externa foi cravada na cruz, então minha forma externa, então não era ele, era só a forma externa dele, ou só o veículo, a forma como ele se manifestou aqui. Cravai e selai também vós, pela vossa ascendente consciência, tá? Então ele está falando, não vai você se pregar na cruz também, não é nada disso. Pregai na cruz, ou se livre também dessa prisão que você está, como? Através da sua ascendente consciência. Então, eleve a sua consciência diariamente, faça decretos, aceite sua divindade, se conecte aos mestres, crie o seu tubo de luz, vá se elevando, meditando, decretando, e assim você vai se livrando, se libertando das amarras que nos prendem aqui. Pela vossa ascendente consciência, a porta das limitações autocriadas, que nós criamos ou que nós aceitamos e permitimos, e senti e reconhecei o vosso domínio. Sentir, é importante sentir, sentir com todas as forças, estou envolvido no manto de proteção de luz, eu sinto todos os meus corpos de luz que foram ativados aqui, eu estou muito mais leve, muito mais protegido, muito mais tranquilo, porque eu sinto essa energia toda aqui, eu estou conectado com esse todo, né? E reconhecer, né? O reconhecer é você parar um pouquinho por dia ali, para tomar uma água, tomar um café ali, assim, nossa, minha divina presença, eu sou, eu reconheço, eu aceito, manifesta aqui, aproveita esse minuto aqui, inunda minha vida de luz, de felicidade, e já aproveita e já abençoa todo mundo, abençoa minha casa, abençoa tudo que está aqui à minha volta, né? Então, são pequenos momentos ali que a gente se conecta e a gente retoma toda essa bênção, toda essa luz que está à nossa disposição, né? Eu comentei no templo esses dias de uma experiência que eu tive recentemente no templo budista, Kadampa, que o monge ele falou o seguinte, e eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: bênção degenera, né? E aí ele falou, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer o seguinte, que você vem, você faz uma iniciação, você sente todas aquelas bênçãos, você se conecta com aquele guia, aquele mentor, aquele mestre, e você recebe aquela bênção de luz e aquilo te faz um bem imenso, né? E você sai voando ali, né? Caminhando com uma leveza fora de série. Daí amanhã você já não está tão bem assim, no outro dia você já tem um problema, tal. E o que acontece ali, né? Perdeu a validade, né? A bênção tem prazo de validade, vale por 5 minutos e acabou? Não. O que acontece? Você está onde a sua consciência, onde o seu coração está, né? E o que acontece com a gente? Nós temos uma vida extremamente agitada, difícil, complexa, cheia de coisas para resolver. Então, a gente sai daquele momento de extrema felicidade, êxtase, de bem-estar e cai ali na esquina com um problema e você lembra das tuas contas para pagar, das suas dificuldades, dos teus problemas, e você entra numa outra frequência, né? E se você não ficar renovando
com uma certa periodicidade, essas bênçãos, elas vão degenerando, ou seja, aquela alegria que você sentiu inicialmente, daqui a alguns dias você não vai sentir mais. A não ser que você, diariamente, ou sempre que possível, você se reconecte com aquele momento, né? Primeiro porque aquele momento não existe no tempo e espaço, né? Essa conexão com o divino, ela acontece num nível em que não existe tempo e espaço. Então, toda vez que você se lembrar ou se reconectar com aquele momento ou com a conexão que você fez com aquele ser, você recebe toda aquela bênção de novo. Então, você se inunda daquela luz, né? Então, essa meditação que a gente fez hoje, por exemplo, né? Se amanhã, a hora que eu me levantar, e eu pensar, nossa, me reconectei com todos os corpos e recebi a bênção de todos esses mentores e guias que a gente meditou ontem, você vai imediatamente trazer à tona todas aquelas irradiações. Talvez a gente não acredite nisso inicialmente, mas é verdade. E você traz, e você recarrega a sua bateria espiritual com toda aquela luz de novo, né? Então, é isso que ele quis dizer e faz muito sentido, né? Então, o que ele diz aqui com sentir e conhecer o vosso domínio é uma coisa que a gente tem que fazer constantemente, né? Todos os dias e toda vez que a gente para, né? Eu vou parar para almoçar, né? Oferece esse amor, esse almoço para Deus, pede para abençoar, e aí você vai comer uma comida abençoada, né? Livre de qualquer impureza, qualquer coisa, além de tudo, né? Então, é uma bênção poder ter acesso a esse tipo de informação e conhecimento, porque ele transforma aos poucos a nossa vida, o nosso dia a dia. Se estáis vitalmente interessados em fazer a ascensão, eu recomendo usarem com frequência a afirmação: eu sou a ascensão na luz. Isto possibilitará vossa consciência a erguer-se mais rapidamente da ilusão e da criação humana, né? Então, eu sou a ascensão na luz, né? Então, imagina, você pega o seu japamala aqui e começa. Bom, o que eu vou fazer, né? Eu sou a ascensão na luz. Não, vamos começar pelo começo, né? Então, se conecta com as hierarquias do quarto raio, pede para descer aqui um tubo de luz da chama branca da ascensão, pede para ele banhar o seu japamala com essa luz, e aí você começa, né? Eu sou a ascensão na luz, eu sou a ascensão na luz, e você sente esse tubo de luz branca que veio, a chama da ascensão envolvendo o seu ser, né? E à medida que você vai fazendo, você vai respirando, você vai sentindo isso. Então, esse é o trabalho espiritual que vai fortalecendo o nosso tubo de luz e nos elevando. Daqui um ano fazendo esse tipo de trabalho, você vai ser uma pessoa totalmente diferente, ou você vai perceber o mundo de uma forma totalmente diferente, porque você permitiu que essa frequência, né, da irradiação, da chama da ascensão, ela inundasse a tua vida e que tirasse ali todo tipo de interferência, todo tipo de coisa que atrapalhasse o seu desenvolvimento, né? E a gente faz isso o tempo inteiro para outras coisas, né? É só você começar a seguir a novela, é só você começar a assistir uma série, daqui a pouco você está sabendo tudo daquilo, daqui a pouco você pensa, você lembra, nossa, tem um personagem tal que fez a mesma coisa aqui, você vai encontrar os amigos ali, as pessoas, você viu da novela o que aconteceu, tal. Mesma coisa acontece com quem é ligado em futebol, né? Você assiste 20, 50 jogos, é tudo a mesma coisa, mas sempre tem uma coisa diferente para comentar, né? Nossa, você viu aquilo que aconteceu, aquele chute lá, nossa, 5 gols, não fez gol nenhum, né? Tava por o fio aqui, conseguiu revirar o jogo, e sempre tem assunto. Por quê? Porque a gente está conectado 1, 2, 50, 100 jogos, 300 jogos, 10 anos de jogos ali, a gente está sintonizado com aquela energia. Então,
a gente começa a receber informação e tudo relacionado com aquilo começa a fazer sentido para a gente, né? A mesma coisa vai acontecer com a nossa experiência de ascensão, né? Então, eu vou no estádio assistir um jogo de futebol porque eu quero, porque eu tenho vontade, eu tenho interesse em estar lá, deve ser legal, eu quero saber como é isso, né? Para ascensionar é a mesma coisa, né? Não vai durar 90 minutos igual uma partida de futebol, né? Vai durar a experiência, a eternidade, o tempo que você quiser, mas olha só que legal, né? Você precisa desejar isso, né? Eu quero ascensionar. Dentre todas as coisas legais que eu posso fazer nessa vida, uma delas é ascensionar. Então, por que não dedicar 10 minutos por dia, 15 minutos, uma hora, o tempo que você quiser? Ah, eu não posso todo dia, eu posso uma vez por semana. Então, trabalhe a sua ascensão uma vez por semana. E está tudo certo, né? Não tem nenhum problema nisso. E naquele dia, naquele momento que você parar, coloca toda a tua alma, sente com toda a força, com toda a intensidade, se entrega totalmente e mergulha na consciência daqueles seres e daquela hierarquia que você está ali decretando, né? Nesse caso, a sua ascensão na luz, a hierarquia do quarto raio, ou o arcanjo Gabriel, arcanjo Gabriel, arcanjo Gabriel, arcanjo... Passa uns minutos conversando com ele, pede para te orientar no teu processo de ascensão, pede para te proteger, que você consiga toda semana, naquele horáriozinho que você escolheu lá, fazer a sua meditação sem nenhum tipo de interferência, né? E aí as coisas vão se encaixando, vão fazer sentido para você à medida que você avança nos seus estudos. Então, vamos em frente. É muito importante insistir que, à medida que vivais dentro da presença Eu Sou e aceiteis plenamente o seu poder transcendente, descobrireis não somente que a luta externa cessa, como também que à proporção que penetrais mais profundamente na luz, as coisas externas que buscastes, sempre com tanto ardor, começarão realmente a manifestar-se, porque nesse momento compreendereis exata e plenamente a irrealidade da forma, assim como sua transitória atividade, né? Então, aqui um detalhe para irrealidade da forma, né? Que a gente acha tão real o nosso mundo e que, na verdade, é tudo uma ilusão, é tudo holográfico e uma criação para que a gente fique preso nesse jogo. Sabereis, então, que dentro de vós e da luz que vos cerca está tudo quanto podeis desejar, e o externo, que parecia tão importante, terá perdido seu grande poder de sujeitar-vos. Então, nas coisas externas que vos advierem, virá a alegre liberdade. Esta é a verdadeira atividade das coisas externas. À medida que vos tornardes mais conscientes dos poderes transcendentes que estão à vossa disposição, sabereis que sois capazes de atrair rapidamente para vós mesmos qualquer coisa que desejardes, sem prejudicar ou afetar qualquer outro filho de Deus. Esta verdade precisa ser estabelecida firmemente dentro da consciência, pois as almas escrupulosas devem entendê-la bem, para que não se achem a intervalos, imaginando se é justo serem bem-sucedidos, enquanto outros ao seu redor não obtêm sucesso, porque vosso maior serviço, eu vos asseguro, é alcançar a mestria e a liberdade para vós mesmos. Olha só, esse é um dos maiores ensinamentos deste livro, né? Porque a gente fica
se sentindo mal, né? Por que que as coisas dão certo para mim e não dão para os outros, né? Eu não sou digno, eu não sou merecedor, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa apagar e anular isso. A gente tem todo o direito de ter todas as bênçãos, de realizar todos os nossos sonhos, de ter tudo o que a gente sente necessário e importante para a nossa vida. A gente pode ter tudo o que a gente quiser, sem nenhum tipo de restrição. O exterior não pode nos restringir. Se nos restringe é porque nós permitimos, né? E aí, olha só, sabereis que sois capazes de atrair rapidamente para vós mesmos qualquer coisa que desejardes, sem prejudicar ou afetar qualquer outro filho de Deus. Então, a fonte, a energia divina é inesgotável. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de bênçãos que nos provê com tudo que a gente precisa. Então, se a gente tem em abundância tudo que a gente precisa, não é porque a gente tem que as pessoas à nossa volta estão sofrendo ou não têm essa possibilidade, né? Esse é uma das crenças que a gente tem que dissolver da nossa vida, né? Quantos mais os aspirantes à ascensão, né, ou os trabalhadores da luz forem prósperos, forem bem-sucedidos, mais condições eles vão ter de ajudar as pessoas à sua volta, né? Então, não tem nenhum problema em ser próspero, em ser feliz, em ser realizado na nossa vida. E aí ele fala aqui, ó, essa verdade precisa ser estabelecida firmemente dentro da consciência, pois as almas escrupulosas devem entendê-la bem para que não se achem a intervalos imaginando-se se é justo serem bem-sucedidos enquanto outros ao seu redor não obtêm sucesso, porque vosso maior serviço, eu vos asseguro, é alcançar a mestria e a liberdade para vós mesmos. Então, o maior trabalho que se pode prestar à humanidade é se auto-iluminar, se tornar uma pessoa melhor a cada dia, se tornar uma pessoa mais iluminada, mais compreensiva, mais consciente. Isso é o melhor que a gente pode fazer por toda a humanidade, por esse planeta ou por qualquer outro ser, né? Então, a gente fazer a nossa parte, não julgar, não condenar, não fazer nenhum tipo de julgamento para o exterior, mas olhar para dentro de si e se elevar. Então, estareis preparados para espalhar a luz sem ser desafetados pela criação humana, em meio da qual deveis movimentar-vos. Nunca vos sintais tristes ou aflitos se um outro filho de Deus não está pronto para aceitar a luz, pois se ele não encontra a luz por sua própria escolha, ainda assim terá galgado um degrau durante a fase temporária que atravessa. Quando se começa a obter a liberação consciente do corpo, compreende-se quão transitórias são essas coisas externas e a pouca importância que têm. Porém, quando se entra na consciência universal, na grande atividade cósmica, sente-se que penetrar na luz é de vital importância. Então, comecemos a alegria da presença interior e sua atividade invencível, para que vosso coração, pelo que vosso coração é inundado de contentamento, né? E aqui, né, tá até em itálico, né, mas é super importante a gente ressaltar, né? Vou ler de novo um trechozinho aqui. Quando se entra na consciência universal ou na grande atividade cósmica,
sente-se que penetrar na luz é de vital importância, né? E lendo aqui, eu me lembrei de um monge, um outro monge agora, de um outro lugar, que ele falou uma coisa que é mais ou menos assim, né? Não lembro exatamente as palavras, mas ele falou assim: não existe desculpa para você não meditar. Todo dia que você não medita é um desperdício para o seu espírito, né? E o que ele quer dizer com isso, né? O meditar ali é o se conectar com a fonte. Pode ser um processo de meditação e tudo. Ele estava falando de alguns exercícios de meditação ali, de algumas práticas, mas a gente tem muito a aprender e entender com isso, né? Porque é muito fácil a gente achar desculpa ou arrumar qualquer coisa para fazer do que você parar ali e se dedicar para si mesmo, mesmo que por alguns instantes, né? Hoje eu não vou meditar porque está frio, hoje porque eu estou atrasado, hoje porque eu preciso resolver um outro negócio, hoje porque eu não estou afim, né? É fácil arrumar desculpas, né? O difícil é a gente criar a disciplina de constantemente e estar ali sempre aceitando, falar, mundo, para qualquer outra coisa, agora sou eu e Deus, eu e a minha divina presença. Por um minuto, mas sou eu e Deus. Por 5 minutos, 10 minutos, não importa, né? E isso é vital, é extremamente importante. Quando a gente se dá consciência, quando a gente mergulha nessa consciência, a gente percebe que penetrar na luz é de vital importância. É de vital por causa de vida. A nossa vida depende disso. E se a gente não faz isso por um dia sequer, é um desperdício para o nosso espírito. É um desperdício para o nosso espírito, né? Para o nosso ser divino. É um dia menos que a gente deixou de se conectar. Então, olha como o nosso trabalho espiritual ele é importante, né? Se dar conta e trabalhar um pouquinho por dia é vital para o nosso desenvolvimento, né? É aproveitar bem o nosso dia, né? E se esse for o nosso último dia, né? E não é para a gente ficar com medo? Pode ser, por que não? Né? A gente gastou um tempinho ou a gente investiu um pouquinho do nosso dia para o nosso ser divino, né? Minha divina presença, eu e você aqui somos nós, vamos nessa, né? Ou simplesmente passou o dia batido e a gente não fez nada e acabou o dia e a gente vai embora. Fala, poxa, ó, que dia xoxo, né? Que dia sem graça, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Essa consciência de que esse é o meu primeiro e último dia aqui. O que eu posso fazer de melhor? Né? É uma coisa que ajuda, né, na nossa jornada. Pouco antes de eu me tornar consciente da minha plena missão, a seguinte afirmação manifestou-se vívida diante de mim: eu sou a presença que nunca falha ou erra. Isso eu soube mais tarde. Foi o poder sustentador que me possibilitou ser a ressurreição e a vida. Então, a gente estar atento às mensagens que a gente recebe, né? Às vezes a gente vê num livro um mantra ali, uma palavra, ou um mestre, né? E chama a nossa atenção, né? Então, guarda aquilo e depois volta. Começa a usar aquilo na tua vida, começa a pedir a presença daquele mestre, começa a pedir auxílio para aquela hierarquia, ou começa a usar aquele mantra, né? Pô, li um livro totalmente diferente, mas achei lá um mantra muito legal e comecei a fazer, né? Experimenta. E o experimentar é uma coisa assim, né? Não é assim, né?
fez uma vez e pronto, o que aconteceu? Será que vai mudar alguma coisa? Não, faz 100 mil vezes, né? Nossa, 100 mil vezes, só 100 mil vezes, né? Você não vai fazer 100 mil vezes em um único dia, né? Pega o Japamala aqui, tem 108, né? Faz aqui 2, 3 vezes, percorrendo o Japamala, né? Você já fez 300, né? Arredondando aqui, né? Tá bom, né? Amanhã você faz mais 100, mais 200, 300. Vai fazendo todos os dias, sistematicamente. Não precisa ficar contando para saber se deu 100 mil ou não, para esperar. Mas simplesmente vai fazendo e vai percebendo no dia a dia os benefícios que aquilo te traz, né? O mantra por si só protege a tua mente, né? Protege de quem, né? Dos bandidos, de quem? Protege de você mesmo, protege dos seus pensamentos que ficam lá tentando te controlar, né? O desejo de comer pizza que eu senti hoje, desesperado lá, e eu não estava com fome, né? Bom, pega o mantra e vai fazer que passa, né? É isso, né? Mas é só para a gente ilustrar de um jeito engraçado, mas é para a gente lidar com essas dificuldades, tá? Se por acaso cair tudo aqui, é um gato pulando aqui em cima das coisas, tá? Então eu estou segurando aqui, está meio balançando, mas está tudo certo. Bom, vamos em frente. Infelizmente, algumas das afirmações bíblicas foram veladas pelo conceito humano. Entretanto, sou muito grato pelo fato de que muitas tenham permanecido inalteradas. Outra afirmação que usei constantemente por mais de 3 anos foi: eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo conceito humano e me abre a porta à luz dentro do meu coração. Soube, mais tarde, que isso intensificou grandemente minha verdadeira visão interna. E um mantra grande desse aqui merece um dia só para se falar dele, né? Porque olha quanta informação e quanta coisa a gente pode extrair disso, né? É uma verdadeira meditação só para entender, ou entender não, né? Mas para mergulhar no significado desse mantra, né? Então, eu sou sempre. Então, o tempo todo, constantemente, 24 horas por dia. Então, significa que em nenhum momento da minha vida, nenhuma interferência, nada vai interferir a ação desse poder grandioso. Então, olha só quanta coisa para a gente pensar e refletir só no comecinho aqui, na primeira palavra. Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro. O majestoso poder do amor puro, né? Lembrando que o amor é uma consciência, ele é um ser, e a nossa percepção do que é o amor, ela é sempre minúscula comparado ao que de fato é o amor, né? Tudo que a gente conhece, né, que a gente lê sobre o amor, são fragmentos, e pode ser que a maioria das coisas, ou do entendimento que a gente tem sobre o que é o amor, está errado ou equivocado, ou é só um pequeno fragmento do que de fato é o amor, né? Do que é esse amor puro, o que é o amor puro de Deus, né? E aí a gente desperta o desejo de querer saber e sentir, eu quero mergulhar nesse amor puro, eu quero saber o que é, eu quero que a minha consciência se inunde completamente desse amor puro, desse poderoso amor puro. Porque se ele é puro, não tem absolutamente nada que pode contaminar, e nada que pode alterar essa essência divina, né? Então, olha que coisa fantástica que é isso. Então, eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo conceito humano. Então, ele está muito acima, e ele transcende, ele permeia, ele dissolve qualquer limitação humana e me abre a porta à luz dentro do meu coração. Então, a luz dentro do meu coração é a chama trina, é a conexão com o eu sou.
Então, eu permito que essa luz abra a porta e me mostre tudo o que eu preciso saber. E é justamente esse tipo de estudo, esse tipo de percepção que a gente tem quando a gente decreta um mantra e tentar entender profundamente o que tem ali, né? E a gente vai fazendo 1, 10, 20, 30, 50 vezes isso e vai sentindo, trazendo para o nosso dia a dia. Em resposta ao meu desejo ardente de vossos corações, quero dizer-vos que durante os anos em que a Bíblia parece ignorar minha atividade, eu ia de um a outro lugar em busca de explicações a respeito da luz e da presença que eu sentia dentro de mim mesmo. E vos asseguro, amados discípulos, não foi com a facilidade e a rapidez com que estáis capacitados a procurar hoje em dia. Aqueles de antigamente, ligados a mim, estavam felizes por receber o conhecimento daquelas experiências jamais citadas em crônica alguma. Por serem elas de natureza fora do comum, foi considerado pouco prudente apresentá-las à multidão. Assim, decorreu o tempo, através das idades, quando o período de transcendentes experiências começou a desaparecer gradualmente no passado, e as pessoas que vieram após ainda não eram suficientemente evoluídas para conceber a verdade, de forma que excluíram da humanidade revelações tão belas e admiráveis. Todavia, veio agora em auxílio dos humanos o poder do Cristo cósmico que se tornou tão real para mim. Este, através de seu impulso natural de expressão, está firme e seguramente encontrando seu caminho nos corações e mentes de uma grande porcentagem da humanidade. Existe, pois, muita esperança de que esta atividade permita seja erguido o véu da criação humana. Assim, grande número de pessoas verá sinais e prodígios e os sentirá dentro de seus próprios corações. Então, não poderão ser afastados da verdade, da verdade influenciados por dúvidas e temores humanos. Passei algum tempo na Arábia, Pérsia, Tibete e encerrei minha peregrinação na Índia, onde conheci meu amado mestre, que já tinha feito a ascensão, embora eu não o soubesse naquela ocasião. Mediante o poder de sua radiação, vinham-me revelações após revelações, através das quais me eram dados mandamentos e afirmações que me permitiam manter tranquila a atividade externa da minha mente, até que esta não mais tivesse poder para me perturbar ou retardar o meu progresso. A essa altura, toda a glória da minha missão me foi revelada e o eterno registro cósmico que eu haveria de deixar e que seria instituído naquele tempo devia ser efetuado para a bênção e iluminação da humanidade, que viria depois. Talvez estejais interessados em saber que este se tornou um registro cósmico ativo, o que é completamente diferente de qualquer outro registro gravado, pois contém dentro de si, até hoje, o estímulo ao progresso e o impulso que faz da mente humana um verdadeiro imã. Isto explica porque os mandamentos e afirmações que eu proferi estão se tornando cada vez mais vívidos através dos séculos, e com o impulso progressivo dessa atividade, auxiliada pela radiação de outros poderosos raios,
enfocado sobre a Terra, será possível a uma grande parte da humanidade ancorar-se de tal modo na verdade e sua aplicação consciente, que uma realização transcendente será concluída com êxito. Nenhum passo tem importância tão vital como o de colocar perante a humanidade o conhecimento do Eu Sou, sua fonte de vida e seu poder transcendente, que está em condição de ser trazido ao uso consciente do indivíduo. Será maravilhoso ver como está simples, ainda que toda poderosa verdade será divulgada rapidamente entre a humanidade. Assim, todos os que pensarem nela, praticarem sua presença e dirigirem sua energia conscientemente, através do poder do amor divino, encontrarão um novo mundo de paz, amor, saúde e prosperidade aberto diante deles. Aqueles que sabem como aplicar o conhecimento do Eu Sou jamais serão acossados por desarmonia ou perturbações em seus lares, mundos e atividades, pois é apenas por falta de reconhecimento e aceitação do pleno poder dessa poderosa presença que os indivíduos se deixam perturbar por conceitos e criações humanas. O discípulo deveria olhar constantemente para dentro do seu eu humano e verificar que hábitos ou criações estão aí que necessitam ser extirpados, pois é apenas recusando permitir por mais tempo a existência de hábitos tais como julgar, condenar e criticar, que ele pode ser liberto. A verdadeira atividade do discípulo é aperfeiçoar seu próprio mundo, e ele não o poderá fazer enquanto notar imperfeição no mundo de outro filho de Deus. Isso é muito interessante, né? A verdadeira atividade do discípulo é aperfeiçoar seu próprio mundo, e ele não o poderá fazer enquanto notar imperfeição no mundo de outro filho de Deus. Admiráveis afirmações vos foram dadas para governar harmoniosamente vossa vida e mundo. Aplicai-as com determinação e tereis êxito. Outra retificação que muitos de vós desejais que eu faça é sobre minha exclamação na cruz. Pai, por que me abandonaste? O que disse foi, Pai, como me glorificaste? E realmente recebi na glória o irmão que estava à minha direita na cruz. Há um certo número destes amados discípulos que eu conheci pessoalmente na época da crucificação, e ao enviar-lhes esta mensagem, sinto como se estivesse falando a velhos amigos, pois nesta grande presença ascensionada, séculos são apenas um incidente, e só quando entramos em contato com os acontecimentos humanos, nós apercebemos do tempo. Amados discípulos, que tão fervorosamente buscais a luz, experimentai sentir-vos vestidos com essa luz, tão resplandecente que o sol do meio-dia. Ancorai dentro de vossa consciência o sentimento de vossa habilidade para fazer a ascensão, para que cada dia vos aproximeis mais da plenitude dessa realização. Cortai os laços das coisas da terra que vos mantém atados. Deixe de ser humano. Sabei que no amor, sabedoria e poder que aceitais de vossa poderosa presença eu sou, está o poder que efetua esse trabalho transcendente. Recordai sempre que Deus em vós é a vossa vitória, a presença eu sou, que faz bater vosso coração
É a luz de Deus que nunca falha, e pela aceitação desta presença, vosso poder para libertar sua energia e dirigi-la é ilimitado. Acho que está tranquilo até aqui, né? Alguma dúvida? Tá? Então, vamos que dá para a gente terminar o restinho aqui em tempo. É para mim uma grande alegria e privilégio continuar associado ao meu amado irmão Saint-Germain no trabalho de enviar, através de minha radiação consciente, uma assistência definida aos discípulos que podem aceitar a instrução de Saint-Germain. Isto continuará durante todo o ano de 1934. 1934. Não me interpreteis mal, eu sou irradiará a toda a humanidade. Porém, nesta radiação aos discípulos, eu tenho o privilégio de apresentar um serviço especial. Em meu amor, eu vos envolvo. Com minha luz, eu vos visto. Com minha energia, eu vos sustento para que possais prosseguir, impávidos, em vossa busca da felicidade e aperfeiçoamento de vós mesmos e de vosso mundo. Confio em que isto trará uma radiação tal que possais sentir bem-estar no decorrer do ano, e que vosso êxito possa trazer-vos ilimitada alegria. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Jesus, o Cristo. Saint-Germain. Desejo expressar meu amor envolvente como uma dádiva a cada um de meus amados discípulos, pois o amor é a maior dádiva que se pode ofertar. Está decretado e concluído. É isso aí, pessoal. Encerramos, então, mais um capítulo. Tá? Dúvidas, qualquer coisa, manda depois no canal, se tiver, na hora que for reler alguma coisa. Ou no nosso próximo encontro, a gente conversa mais sobre o assunto. Tá? Foi um capítulo bem bacana, gostei bastante também, ensinamentos muito acertados, né? Muito importantes para a gente. E espero que vocês gostem. Então, pode falar. Eu ia falar gratidão, e como a palavra de Deus nunca falha, esse capítulo casa assim perfeitamente bem com o meu momento de vida, seja entre puxões de orelha ou esclarecimentos de caminho. Eu acho que esse capítulo foi fantástico. Legal, eu ia até fazer um comentário sobre isso, né? Esse tipo de conhecimento e de informações, eles são atemporais, né? E eles sempre vêm a calhar, né? A gente acabou de ler ali, né? Essas canalizações são de 1934, né? E parecem tão recentes, né? E tão atuais e servem tanto para a nossa vida que parece que passou, assim, foi na semana passada que foi canalizado isso, né? De tão recente e de tanto sentido que faz para a gente. Verdade. Então, muito legal. Então, Muito obrigada. vamos encerrar, então, as nossas atividades. A gente está no horário. Vamos agradecer as hierarquias de luz que estiveram conosco, em especial, bem-amado Mestre Saint-Germain, Mestre Jesus, bem-amado Arcanjo Ariel, que é padrinho deste trabalho, está sempre nos orientando, nos provendo com condições para realizar todo esse trabalho. Vamos pedir que essas bênçãos se estendam por toda a humanidade, abençoando todos os filhos e filhas de Deus, todos que estão necessitados de compreensão, de clareza, de amor, de saúde, de prosperidade, que todos sejam inundados pelas bênçãos das hierarquias de luz e também recebam as bênçãos que cada um aqui presente recebeu nesta tarde. Em nome de Deus, em nome da luz em nossos corações, nós damos por encerrado as atividades espirituais desta tarde.
Fiquem todos em paz, na graça do amor de Deus Pai e Mãe. E nos vemos em nosso próximo encontro. Até lá! Até.